Olá, está começando mais um Saúde à Vida, aqui ao vivo na programação da TV Câmara Campinas, e hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Olha, gente, presta bem atenção nesse dado que eu vou passar para vocês agora. Cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de transtorno mental, segundo o relatório da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E quando o assunto é ansiedade, o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo e o quinto em número de depressivos. A depressão é uma doença mental mais frequente, sendo uma causa importante de incapacidade. Sobre esse tema, eu vou conversar com a Rejane Esbriça. Ela é psicóloga cognitivo-comportamental. Rejane, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo na programação da TV Câmara, no nosso programa O Saúde à Vida. Obrigada pelo convite. Rejane, um minutinho que eu preciso antes dar um recado aí para o pessoal que está em casa. Você pode participar do nosso programa mandando perguntas para o nosso WhatsApp. O DDD é 19, o número é 978293776. Ele vai aparecer aí na sua tela também. E também tem, para você que está acompanhando na tela, o QR Code. Você pode abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code e já vai conseguir entrar em contato aqui com a gente. Vamos começar então, Rejane, nosso bate-papo? Rejane, a primeira pergunta é: qual é o conceito de saúde mental? Então, a saúde mental, o conceito é de você conseguir, por exemplo, é como você se sente, né, em relação às suas emoções, de que essas emoções todas, né, que todo mundo tem, não atrapalhem sua vida, que elas sejam, tipo, te ajudem a viver melhor e não te atrapalhem, né? Quando atrapalha, é que é o transtorno mental, que é o que a gente tem que tomar muito cuidado e saber identificar. Rejane, agora quais seriam, então, esses transtornos mentais, esses problemas, né, de saúde mental que as pessoas mais apresentam? Olha, que nem você falou dos dados, né, da OMS. Então, o primeiro lugar no Brasil, aliás, o Brasil infelizmente está no primeiro lugar na América do Sul toda, né? É a ansiedade generalizada, né? Então, porque ansiedade, todo mundo é um dos nossos sentimentos, todo mundo tem, e é uma coisa boa quando ela é equilibrada, porque a ansiedade é o que faz, né, quando você sente alguma coisa, de você parar, não sei, de você tomar cuidado para certas atitudes, para certas coisas. Ela é considerada patológica quando ela começa a atrapalhar a sua vida, né? Então, em vez de você só tomar cuidado diante de uma decisão, né, você se paralisa, você não toma mais decisão nenhuma, você não consegue mais fazer o seu dia a dia uma coisa tranquila, normal. A depressão está em segundo lugar aqui no Brasil, também como um transtorno super prevalecente, mais ou menos quase 6% da população brasileira tem depressão, né? E também tem o problema de que depressão e ansiedade muitas vezes andam juntas. Então, se você já não detecta uma ansiedade, né, um transtorno de ansiedade no começo, ele também pode evoluir para uma depressão e para uma síndrome do pânico, né? Então, elas estão muito ligadas, muito correlacionadas. Em terceiro lugar, são os transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, o comer compulsivo, né? E a prevalecência, assim, a maior parte é em adolescentes, né? Com transtorno alimentar. Em quarto lugar, é o transtorno bipolar, né? Quando a pessoa tem mudanças radicais de emoções, né? Ela vai de um extremo a outro, ela tá de bom humor, vai para o mau humor, assim, e sem motivo aparente. E todas elas, você tem que perceber durante um tempo, no mínimo 3 meses, você sofrendo isso, porque de vez em quando é normal a gente estar preocupado com alguma coisa,
né, num dia, e aí você não dorme à noite, mas é aquele dia. Quando você começa a ver que você não consegue dormir por meses, né, não consegue fazer certas coisas que você estava acostumado no seu dia a dia, né, e você não consegue mais, você não tem mais tanto aquela capacidade de uma dificuldade de concentração, né? Você não consegue se fixar nas coisas, então você não consegue fazer nada, ou não termina nada que você começa, né? Começa a ter ou insônia, ou hipersonia, aquele negócio de não querer sair da cama. Isso, se você vê que você está passando por alguns meses, aí é que você tem que procurar ajuda, né? Porque uma noite que a gente esteja mais preocupada ou aconteceu alguma coisa no dia, né? Mais forte emocionalmente, ou falecimento de alguém próximo, isso é normal. Mesmo essa tristeza, essa vontade de não sair da cama, às vezes é porque você perdeu alguém importante, então logo seguida é a parte do luto. Então, você está uma semana triste, é uma coisa. Você está 3 meses sem vontade de nada, mesmo aquilo que te dava prazer, você não tem mais vontade, aí tem que buscar um psicólogo e um psiquiatra, dependendo do grau que você já está. Mas é bom fazer um diagnóstico, porque transtorno mental, se você não cuida, ele evolui, ele não passa sozinho. Sabe? Não é que nem você ter uma dor de cabeça e falar, não vou tomar remédio que eu vou esperar passar. O transtorno mental, se você não cuidar, e às vezes pode ser que precise de medicamento, né? Dependendo do grau que você está, e às vezes não, às vezes só uma psicoterapia já te ajuda. Quanto antes você conseguir identificar em você um comportamento que é anormal para você, pelo que você se conhece, né? Eu sempre fui de um jeito, agora eu não sei o que está acontecendo comigo, né? É bom procurar um psicólogo, fazer um diagnóstico e, dependendo do grau que você está, também um psiquiatra ou o próprio psicólogo pode ver o caso e te indicar um psiquiatra. Por isso que é tão importante, né, doutora Regiane, as pessoas, o pessoal que está em casa nos acompanhando nesse momento, pedir ajuda, né? Não ter vergonha de falar sobre isso, de falar como está se sentindo, não é mesmo? Isso é um problema muito sério. No Brasil, pelo menos, eu sou psicóloga há 31 anos e há 30 anos atrás era pior, mas agora também não está muito melhor, não. Melhorou um pouquinho. O preconceito da pessoa achar, não, eu não preciso, eu não sou louca, né? Para que eu vou fazer terapia se eu não sou louca? Ou quem precisa é quem está me incomodando, né? Sei lá, é meu chefe, é meu marido, sempre colocar em cima dos outros, né? Ah, ele que precisa, né? Nunca a gente. E eu falo sempre, quem precisa é quem está incomodado, não é quem está incomodando. Porque se você se incomoda é porque você não está sabendo lidar com uma situação. Então, quem tem que se tratar somos nós que estamos nos sentindo incomodados, né? E não a situação que a gente não consegue lidar, ou a pessoa, ou as pessoas também que a gente não consegue lidar, né? Agora, então, o preconceito a gente vai vencendo com informação, né? Tem que ser mais, aproveitar o janeiro branco para informar mais, mas também continuar informando durante o ano. Não adianta chegar em fevereiro e ninguém fala mais do assunto até janeiro do ano que vem, né? Exatamente. Eu até te interrompi, peço desculpas, mas isso que eu ia reforçar. Não tem problema. A gente precisa falar desse assunto ao longo do ano, né? Não só em determinados meses, porque depois de janeiro vai passar e vai vir fevereiro, março, os problemas vão continuar, né? Não é mesmo? Isso. É até importante as pessoas, agora janeiro tem muita gente em férias ou, né, acabou de passar o ano, então é uma boa chance, não é assim, às vezes a pessoa passou mal o ano passado inteiro e achou que agora, no fim do ano eu melhoro, porque eu vou ter uns dias sem trabalhar, ou eu vou ter um tempo maior para descansar, então da pessoa ver que não é isso. Né? Não é isso que vai resolver. Aliás, muitas vezes até piora, porque ela tem tempo
e ela não sabe o que fazer, a cabeça dela começa aqueles pensamentos recorrentes, sabe? Sempre a mesma coisa, sempre os mesmos problemas, ela não consegue nem relaxar, nem viajando, nem estando em lugar nenhum, porque também onde nós vamos, a gente leva a nossa cabeça junto, né? Então, quando não Difícil. está bom, tem que procurar ajuda. E também, muitas vezes, a pessoa mesmo não se reconhece com o problema, mas quem convive junto, a família, os amigos ou no trabalho, tem que entrar no assunto com a pessoa e falar: olha, eu te conheço faz tempo, você não era assim, você está agindo de outra forma que eu não estou te reconhecendo. Né? Não ficar também com vergonha de falar, com medo da pessoa se ofender, né? Porque como tem esse estigma de louco, né? E esse preconceito também com remédio psiquiátrico, eu brigo muito com as minhas pacientes por causa disso. É muito difícil, elas não, a maioria não aceita tomar o remédio porque acha que é remédio psiquiátrico, vai fazer mal, né? E tendo direitinho um médico bom, né, que vê direitinho a dosagem, o que você tem, faz um diagnóstico correto, o remédio só vai te fazer bem. Essa rede de apoio, como você falou, né, contar com os amigos, com a família é muito importante também, né? Isso é imprescindível, eu acho, nesses casos aí que a gente está comentando. Agora, doutora Regiane, quem que pode ser afetado nesses casos de depressão, ansiedade, nos casos de transtornos mentais? Eles prevalecem mais em adultos, crianças, idosos? Olha, o mais comum é aparecer da adolescência em diante. Nos adolescentes é muito comum, até pela mudança de fase, sei lá, se não tem uma família que dá um suporte emocional, né? É muito comum aparecer transtornos, né? Por isso que comumente falam, mas acham que é por causa da adolescência. Mas não é todo adolescente que fica só trancado no quarto, que tem vergonha do corpo, porque o corpo está mudando, que tem, sei lá, timidez, às vezes não é timidez, é justamente já um estado deprimido, né? Então, não levar também a família como, é da idade, porque isso vai avançando pela idade adulta, né? E a tendência de todo transtorno mental não cuidado é piorar. Nunca ele sara sozinho, né? Porque se a pessoa não resolve o que está deixando ela mal, ela vai só piorando. Então, das pessoas, mesmo quem não sofre do transtorno, de algum transtorno mental, não levar como frescura, né, de quem está sentindo alguma coisa. Então, você tem um filho que te fala que está com uma tristeza, não é assim, isso é da sua idade, isso passa. Vamos ver o que é, procura um psicólogo, né, ver o que pode estar acontecendo. Se for mesmo só da idade, ok, está resolvido, mas com um diagnóstico, né? Não levar como frescura, você tem medo disso, eu já passei por isso e não tive. Tá, mas cada pessoa é uma pessoa, né? As situações são muitas vezes as mesmas, né? Só que o ser humano que está passando pela mesma coisa, ele tem uma outra visão do mundo. Então, a visão dele pode fazer com que ele veja aquilo como negativo. O que para você não teve problema, para uma outra pessoa é um problemão. E não é frescura dela. Né? Não, é frescura, ou só leva na parte religiosa, isso acontece muito também. Tem que ir na igreja, tem que ir no centro espírita, tem que. Você não está normal, é coisa espiritual. Mesmo que seja, né? Mas também leva no médico. Né? Mesmo que possa ser espiritual, leva ao médico também. Vale a pena sempre fazer um diagnóstico correto para tratar corretamente, né? É um problema que tem que ser enfrentado aí em diversas áreas, né? São diversas frentes que a pessoa tem que trabalhar para tentar reverter esse quadro, né? E, doutora, quais seriam, assim, os sinais clássicos, né, que o organismo, nosso corpo vai dando
quando a gente começa a não estar tão legal aí com a saúde mental. A senhora falou um pouquinho antes sobre o sono, né? Dormir muito ou dormir pouco. Isso. Mas tem outras questões também, não é isso? Tem. O sono é sempre muito afetado, é o sintoma mais comum. Mas uma ansiedade, uma síndrome do pânico também causam sintomas físicos, por exemplo, taquicardia. Aí a pessoa acha que tem alguma coisa, uma doença no coração, vai, faz um monte de exame, não dá nada, né? Mas é muito comum. Um suor que chega de repente, você não sabe de onde, ou um suar frio, né? Um medo fora do comum de alguma coisa que você nunca teve medo, por exemplo, do escuro, por exemplo, né? E chega um dia você entra em pânico com aquilo, ou as pessoas acordam no meio da noite em pânico também, né? Com sintomas físicos, né? Dificuldade de concentração também, dificuldade de raciocínio, você não consegue resolver probleminhas do dia a dia que você sempre resolveu, você não sabe mais o que fazer. É quando começa a atrapalhar o seu dia a dia, né? Coisas que você tem hábito de fazer, mas não consegue mais e não sabe explicar por quê. Mudança de humor, também repentinas, sem nada aparente, né? Sem ter nada aparente também atrapalha muito, acontece muito. Então, ficar vendo, né? Se conhecendo, sabendo como você sempre foi, e que você não está mais conseguindo fazer certas coisas que para você sempre foram do dia a dia, sempre foram habituais, comuns, e que agora você não está conseguindo mais, né? Tem gente que começa a não conseguir sair de casa por medos, não sabe te explicar do que, né? Mas começa a não conseguir. Tem adolescentes, muitos depois da pandemia, principalmente, que ficaram reclusos, né? Que até hoje não conseguem ir para a escola, dá síndrome de ansiedade generalizada, começa na porta da escola, começa a ter taquicardia, passar mal, tremor, dá muito tremor também. A pessoa então passa para o sintoma físico, aí a pessoa começa a achar que está com problema físico. Mesmo assim, até que é bom ela ir procurar um cardiologista, procurar um médico que quem sabe consegue falar para a pessoa ir buscar uma ajuda emocional, né? Com psicólogo, com psiquiatra, mesmo sendo por um caminho, mas que os profissionais também de todas as áreas consigam ter essa mentalidade de indicar, né? De não falar assim, não, você não deu nada nos seus exames, você não tem nada, vai embora, né? Porque a pessoa não vai saber o que fazer. Né? Então, todos os profissionais têm que ter isso em mente, de que pode ser emocional, né? Fez todos os exames, não acusou nada, é emocional, não é vai embora para casa que você não tem nada, né? Como se fosse frescura também, porque infelizmente acontece, viu? Mesmo com profissionais. Você falou sobre a pandemia, né? Uma outra questão que eu acho que fica... A pandemia, ela foi avassaladora, assim, para a nossa saúde mental. Tem muito reflexo ainda de pessoas que chegam, né, para você, pacientes, relatando aí um prejuízo por conta ainda da pandemia? Tem muita gente ainda temerosa, preocupada, saindo bem menos de casa, não consegue mais agir normalmente como antes da pandemia, né? Ainda fica aquele negócio de limpar tudo, de esterilizar tudo, de medo de certas coisas ou de ir a alguns lugares quando tem mais gente, né? Ainda ficou muito e prejudicou muito as relações sociais, né? Ficaram muito distantes. As pessoas parece que desaprenderam a lidar pessoalmente um com o outro, né? Fica mais aquele negócio mesmo de internet, de longe. Então, as pessoas perderam muito essa proximidade emocional com outras pessoas. Ficou tudo muito mais distante. Isso nos atrapalha muito, porque o ser humano é um ser social, né? A gente não nasceu para viver sozinho, trancado em algum lugar. Por isso que também deu muito problema nos adolescentes,
principalmente, porque a adolescência é a fase de maturidade emocional. E eles ficaram trancados, né? Então, ficou difícil depois voltar no normal, as amizades. Eu escuto muito relato de que mudou muito. Ficam, às vezes, eles conversam só por celular mesmo, só por WhatsApp. Bem, a conexão, né, entre as pessoas, ela tá bem mais distante, né? Então, acho que isso também prejudica muito nesse assunto. É muito ruim. Agora, Sim, doutora Regiane, prejudica demais. Isso, os fatores genéticos, eles têm ligação com essas questões de ansiedade, de depressão? Isso tá ligado na nossa genética? Ou seja, né, minha mãe ou meu pai tiveram, ligado. eu vou ter. Então, aí, por exemplo, se os pais têm, ou só o pai, ou só a mãe, você tem uma chance maior de ter, mas não quer dizer que você vá ter, não é tipo uma sentença finalizada, entendeu? Você tem a probabilidade maior do que quem não tem na família casos de transtornos mentais. Mas, se você se cuidar, se você tiver consciência, se você cuidar da sua saúde mental, você nunca vai ter, apesar de ter o gene, essa facilidade, porque nós temos a genética e a epigenética. A epigenética é o que manda, no final das contas, é o modo de vida que você leva, é como você vê a vida, são os seus comportamentos, seus hábitos, a sua segurança emocional. Então, mesmo que você tenha um monte de casos na sua família, você pode nunca sofrer transtorno nenhum mental, porque você tem a genética, mas você tem que ativar essa genética, né? Então, você tem que, tendo consciência, tendo informação, cuidando, né? Fazendo uma terapia, mesmo que você não tenha nada, faz por autoconhecimento. Você não vai ter só porque tem caso na família, não é uma sentença de que vai ter necessariamente esse problema. O ambiente digital, né? Eu queria ouvir um pouco a opinião da senhora sobre isso. A influência das redes sociais, da internet, isso acaba impactando também na nossa saúde mental? Muito também, porque na internet todo mundo coloca só o ideal, o legal, é meio que fabricado. Eu só tiro foto quando eu estou bem, ou se eu estou fazendo uma coisa legal, ou se eu estou com uma roupa que eu acho legal, ou que está na moda. As pessoas não postam o ruim, né? As pessoas não postam o que está... quando elas estão mal, quando elas estão... Então, você olha aquilo, você fala, não, eu devo ter problema, porque olha o tanto de gente que é feliz, que é perfeito, que tem uma vida legal e eu não. Então, isso atrapalha muito. É como se fosse um bullying digital, né? Da pessoa sempre se achar menos do que aquilo que ela está vendo, né? Exatamente, tem que ter muito cuidado com o que acompanha aí nas redes sociais. Agora, Regiane, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, né? Eu queria que você falasse para o pessoal que está em casa, nos acompanhando ao vivo agora, nesse momento, com tantas informações que a gente tem, notícias, esse mundo completamente acelerado, né? Tudo é para ontem. Como, então, ter uma saúde mental, né? Como não deixar isso escapar, né? Sair do controle? É manter a sua individualidade, não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer, não é porque todo mundo tem que eu tenho que ter, não é, sabe, é você não se massificar, né? Então, se a pessoa tem, eu não tenho, eu sou menos. Não, eu tenho que olhar o que eu tenho, a minha vida, a família que eu tenho, as coisas que eu tenho, a vida que eu levo, fazer as minhas escolhas, não deixar se influenciar, até porque no noticiário, basicamente, a gente só vê assalto, só coisa ruim, né? Isso também influencia muito a saúde mental, porque tem gente que já está com medo de sair na rua, né? E no próximo bloco eu vou conversar com um psicólogo sobre a campanha Janeiro Branco. Agora são
3h40 da tarde, e nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. No programa de hoje nós estamos falando sobre saúde mental. Saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora? É o tema da campanha Janeiro Branco para 2024. A ideia é conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde mental e emocional e reduzir o estigma em torno de temas como ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Para saber mais sobre essa campanha, eu converso agora com o Cristiano Molo. Ele é psicólogo, escritor, palestrante e membro do Instituto Janeiro Branco. Eu só queria agradecer antes a doutora Rejane. Nós perdemos a conexão aqui com ela no nosso estúdio, mas eu já deixo aqui os meus agradecimentos pela disposição dela, o tempo dela, em participar aqui do nosso programa ao vivo. Cristiano, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente também, né, no programa Saúde é Vida. Estamos ao vivo aqui na programação da TV Câmara Campinas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Paula, pela oportunidade de colocar em pauta e em máxima evidência esse tema que é tão importante, que é a saúde mental. O tema de hoje, o tema atual, o tema do século, o tema do milênio. Antes, eu quero lembrar o pessoal de casa que vocês podem participar do nosso programa. O WhatsApp vai aparecer na tela, o número, né, em contato aqui com a TV Câmara Campinas, assim como o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular também e já entrar em contato aqui conosco para mandar perguntas, sugestões, né, colaborar aqui com o nosso programa. Cristiano, explica pra gente, né, por que Janeiro Branco? Janeiro Branco, porque em janeiro que as pessoas tendem a pensar em suas vidas, tendem a estar mais reflexivas. É o momento ali da gente pensar no presente, pensar no passado, pensar no futuro. E como uma nova folha em branco, a gente tem uma oportunidade de reescrever essa nossa história. Por isso, Janeiro Branco. E quando a gente vai reescrever essa nossa história, a gente sempre faz planos, diversas metas, o que é normal e é bastante saudável. Só que a gente acaba esquecendo de colocar nesse planejamento os cuidados com a nossa saúde mental. Então, janeiro vem para dizer que saúde mental deve ser o primeiro ponto de partida e que a gente olhe e que a gente cuide da nossa saúde mental de janeiro a janeiro. Quais são as ações, Cristiano, que o Instituto Janeiro Branco realiza? O Janeiro Branco, nesse momento, está fazendo diversas ações pelo país. Janeiro Branco é a maior campanha sobre saúde mental do mundo, nasceu em Uberlândia através do psicólogo Leonardo Abraão e é do Triângulo Mineiro para o mundo. O Janeiro Branco ele tem como missão psicoeducar os indivíduos, cuidar dos indivíduos, democratizar também essa temática, que é levar informações sobre saúde mental para mais pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas o Janeiro Branco também luta por políticas públicas. O Janeiro Branco luta em favor do Centro de Atenção Psicossocial, luta em favor da Rede de Atenção Psicossocial e luta também contra qualquer tipo de coisas que trazem adoecimento para a população, como, por exemplo, o racismo, o machismo, a homofobia, a violência doméstica, a violência patrimonial, a violência psicológica e qualquer outro tipo de violência. Como a gente estava falando aí no primeiro bloco, né, Cristiano, com a psicóloga, a questão da saúde mental, ela envolve muitos fatores, né? Até o próprio ambiente que a pessoa vive pode desencadear aí algum transtorno, não é mesmo? Exatamente. E às vezes, dentro da nossa própria família, a gente não tem um ambiente acolhedor. Nesse exato momento, muitas pessoas não se sentem amadas, não se sentem pertencentes. Ou então no trabalho. Às vezes o próprio trabalho, ele é gerador de estresse, ele é gerador de transtornos mentais. Por isso, o Janeiro Branco, ele foca na saúde mental como um todo, e saúde mental pede cuidado com o indivíduo, atitudes institucionais e também políticas públicas. Agora, Cristiano, quem está em casa e quer fazer parte desse movimento, quer participar de alguma forma, tem como?
Tem, excelente pergunta. O Janeiro Branco ele é uma campanha para todos. Ela tem como seu carro-chefe os psicólogos, porque é uma campanha da saúde mental e foi criada por um psicólogo, mas ela é uma campanha aberta a todos, inclusive todos os profissionais. Por exemplo, nutricionistas. Por que, Ana Paula? Porque a alimentação saudável também se relaciona com saúde mental. Educação física, né, uma atividade física, também se relaciona com saúde mental. Então, você pode procurar as redes sociais do Janeiro Branco, @Janeiro Branco, o site, ou uma ação mais próxima da sua casa. Nesse exato momento, estão tendo rodas de conversa, palestras, workshop, caminhadas e um monte de informações para a população, no Brasil e no mundo. E qual que é a principal meta aí da campanha de vocês, né? É atingir aí o maior número de pessoas, claro, mas além disso? Além disso, é combater o racismo, o machismo, o assédio, combater o bullying, discriminação, intolerância religiosa, lutar por políticas públicas a favor da melhoria da qualidade de vida da população, lutar a favor dos CAPs, trazer luz para essas questões que nunca foram faladas. Nós não aprendemos na escola sobre isso, né? Nós não aprendemos sobre as nossas emoções, a gente aprende sobre química, física, sobre matemática, mas a gente não coloca luz. Janeiro Branco vem colocar luz a essas temáticas e fazer com que aconteça um debate, né, para que a gente lute por políticas públicas. Inclusive, esse é um ano eleitoral. Você que está aí nos assistindo, pergunte ao seu candidato quais são as políticas que ele tem, por exemplo, para os CAPs, para a rede de atenção psicossocial. É muito importante a gente estar sabendo se o seu candidato tem um planejamento, porque nós somos o país mais depressivo, nós somos o país mais ansioso do mundo e o quinto país mais depressivo do mundo. Então, são números alarmantes e nos últimos 20 anos, os índices de suicídio mais que dobraram aqui no nosso país. Então, precisamos colocar em pauta e precisamos falar sobre saúde mental urgentemente. Eu estava falando no primeiro bloco com a psicóloga Regiane, né, sobre como é importante, Cristiano, a gente ter essa rede de apoio, não ter medo, né, de se conhecer, de expor os nossos, né, expor os sentimentos, de se sentir vulnerável mesmo. Acho que isso é importante, não é, Cristiano? E esse é um dos papéis da campanha também, porque muita gente que acha que saúde mental, psicólogo, psiquiatra estão diretamente relacionados a transtornos mentais, o que não é verdade. O psicólogo, o psiquiatra, esses profissionais, eles podem trazer para você uma melhoria da qualidade de vida. Você quer ver um exemplo? Se alguém quiser ter menos ansiedade, ter menos medos, dormir melhor, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, né? Melhorar ali alguma habilidade que você tenha, você pode procurar o psicólogo, que ele com certeza pode te ajudar. Então, não é só transtornos mentais, e procurar ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de coragem, porque muitas das vezes olhar para dentro dói, nós temos muitas questões. Nós sofremos o tempo inteiro, a vida não é fácil. E olhar para dentro, sem dúvidas, é um sinal não é sinal de fraqueza, é um sinal de muita força e muita coragem. Eu acho que o autoconhecimento, nesse momento, é um dos pilares aí, né, para a gente encarar essa questão da saúde mental, não é mesmo? Exatamente, Ana Paula. Os filósofos da antiguidade já diziam: conhece-te a ti mesmo. E como eu disse, a nossa vida é cercada de perdas, de sofrimento. Pra você ter ideia, Ana Paula, ninguém nunca parou para pensar nisso, mas nós já nascemos perdendo o ventre materno, já tem uma perda. Depois a gente perde nosso corpo infantil, a gente perde nossa infância, a gente perde o contato com os amigos da escola, a gente vai perdendo o emprego, daqui a pouco você perde a saúde, de repente você perde a liberdade, que foi o que a pandemia fez com que a gente perdesse o nosso direito de ir e vir. Então, são muitas questões e isso deixa marcas, isso deixa rastros. Então, é importante o autoconhecimento para a gente poder entender como nós fomos construídos no mundo e como isso afeta os nossos comportamentos. Cristiano, na sua opinião, quais seriam aí as principais causas, né, as principais fatores, né, que contribuem para a saúde mental de uma forma negativa no mundo atual? Ana Paula, nós somos seres biopsico, sócio, eco, espirituais e também tecnológicos. Então, uma única causa, ela muitas das vezes não consegue explicar. Para a gente pensar em saúde mental, é preciso a gente avaliar a nossa alimentação, acesso à cultura, acesso à segurança, acesso à moradia. Nosso país, ele é um país de uma das maiores potências do mundo, que ainda existe uma distribuição de renda muito ruim ainda, e muita injustiça social, e muito racismo, como eu falei, muita homofobia, muita violência.
o censo de pouco tempo atrás mostrou que as mulheres elas são a maioria da nossa população. Então é importante, por exemplo, a gente cuidar das gestantes lá atrás, cuidar das mulheres, combater o machismo, colocar o machismo em pauta. É importante a gente falar aqui que saúde mental tem a ver com paternidade saudável, né? Para que a gente consiga acolher essas crianças que estão no momento fundamental de desenvolvimento da sua vida. Então, são vários fatores, é preciso a gente olhar para todos esses atravessamentos que influenciam na nossa saúde mental. E cuidar da nossa mente é cuidar da vida, né, Cristiano? Eu acho que isso é a principal mensagem assim que a gente pode deixar para o pessoal de casa, né? Sem dúvida, tudo começa aqui, Ana Paula, e é importante a gente cuidar da nossa mente, porque fica tudo mais leve, fica muito mais fácil. Existem, inclusive, doenças que são psicossomáticas, que você faz um check-up e não acusa nada. E aí o médico fala, olha, você não tem nada. Como que eu não tenho? Eu sinto um monte de coisa. Às vezes está aqui, ó, na nossa mente. Cristiano, para a gente terminar a nossa conversa, né? Infelizmente tem que ser rápido aqui por conta do nosso tempo. Na sua opinião, né? Qual que é a importância da gente estar trazendo esse assunto aqui, debatendo isso, falar com as pessoas de casa, explicar o que é, falar que elas não precisam ter medo de pedir ajuda? Qual que é a importância também, né? Assim, essa campanha ao mesmo tempo sendo realizada nesse mês? Ana Paula, as mulheres já sabem que tem que levantar o braço e fazer o toque para fazer a prevenção do câncer de mama. Isso foi graças à campanha do Outubro Rosa. Os homens já sabem que tem que se cuidar por causa do Novembro Azul. A campanha Janeiro Branco é o divisor das águas, onde a gente vai psicoeducar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental. Nesse momento, existem muitas pessoas que vivem sem sentido para suas vidas, num profundo sentimento de desamparo, num sentimento de desesperança. Então, é possível sim ter uma qualidade de vida e cuidar da saúde mental deve ser o primeiro ponto. Que as pessoas entendam isso, porque a gente já sabe que tem que fazer check-up, a gente já sabe que tem que ir para academia, mas a gente ainda acha que saúde mental não é para gente. É sim, e é muito importante. Geralmente as pessoas costumam negligenciar, né? Ah, não, deixa para outro dia, depois eu vejo isso, mas a hora é agora, né, Cristiano? Como um dentista que a gente acaba negligenciando, vai deixando, aí quando a gente chega no dentista, o dentista fala, "Ih, não tem mais jeito. Aí é só arrancando. Então, tudo tem que ser o preventivo, a gente tem que ter o preventivo, cuidar da nossa saúde como um todo, como eu falei, da nossa alimentação, dos nossos dentes, da nossa saúde, enfim, tem que cuidar de tudo. Muito obrigada, Cristiano, pela sua participação ao vivo aqui no nosso programa, no Saúde é Vida, pela sua disposição em atender aqui a nossa equipe. Eu que agradeço, Ana Paula. Muito obrigado e conte com a gente. Obrigada. Estamos encerrando então mais um Saúde é Vida. Obrigada ao pessoal aí de casa pela companhia. Você pode conferir todos os programas no YouTube da TV Câmara Campinas. Também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Uma ótima tarde para você e até o próximo Saúde é Vida.